Você alguma vez já ouviu falar de plugs copulatórios? Esse é o nome que se dá ao esperma que se solidifica ao entrar no corpo das fêmeas. Esse plug ele é muito importante na reprodução de diversas espécies e ele é formado por meio das proteínas que estão presentes lá no esperma, lá no fluido seminal. Vem entender comigo aqui melhor sobre esses temas desse vídeo de hoje. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais, e sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Primeiro vamos começar por entender e relembrar um pouco sobre a composição do esperma, do fluido seminal. Durante o acasalamento, o macho transfere não só os espermatozoides, ele também transfere o fluido seminal junto, durante a cópula. E lembrando que sobre as características da composição do fluido seminal, nós já falamos no nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos, na qual eu explorei sobre o processo da evolução do esperma, das proteínas presentes no fluido seminal e da importância que ele tem para uma boa gestação e evitação do aborto. Se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar linkado aqui que ficou bem interessante. Esse tempo de transferência dos fluidos seminais, ele varia entre os grupos de animais. Nem sempre ele é rápido, assim, igual no que acontece dos humanos, por exemplo, né? Esse tempo, quando a gente fala transferência de fluidos, é a ejaculação em si. Algumas espécies transferem, né, esse processo de ejaculação, de liberar esse fluido do ejaculado antes, né? O fluido seminal vem antes dos espermatozoides, enquanto que em outras espécies acontece a transferência simultânea, tanto do espermatozoide quanto do fluido seminal, como que acontece nos humanos, por exemplo. As funções do fluido seminal foram estudadas detalhadamente na Drosophila melanogaster, onde aproximadamente 83 componentes foram identificados. E aí vamos entrar um pouco nas proteínas que estão presentes nesse fluido seminal. As proteínas presentes no fluido seminal, que acompanham o esperma e os espermatozoides, né, apresentam efeitos dramáticos na reprodução, principalmente na manipulação do comportamento feminino. Mesmo em primatas, essas proteínas participam da competição entre espermatozoides de diferentes machos e serve para proteger o espermatozoide contra infecções por patógenos, como nós falamos lá no primeiro vídeo dessa série. Proteínas presentes no fluido seminal das drosófilas iniciam respostas reprodutivas impressionantes nas fêmeas. Proteínas inseminadas têm sido mostradas para afetar o armazenamento do esperma no trato reprodutivo feminino e também na formação do chamado plug copulatório, na ovulação, na oogênese, que é a formação, o amadurecimento dos óvulos, e também na receptividade feminina ao reacasalamento, ao acasalar-se de novo, e na vida útil das fêmeas. E aí vamos entender o caso dos plugs espermáticos. A seleção sexual afetou outras facetas da anatomia e fisiologia da reprodução masculina, além do tamanho dos testículos, que nós já descrevemos um pouco sobre essa questão do tamanho do testículo, das características do pênis, no nosso vídeo na qual nós exploramos sobre a evolução do pênis, tanto em mamíferos e em geral em diversas espécies, quanto especificamente do pênis dos insetos. Se você quer saber mais sobre essas peculiaridades, vou deixar indicado esses dois vídeos que eles também ficaram bem interessantes. Os primatas machos, que eles se envolvem em uma competição espermática muito grande, que lembra quando vários machos eles copulam com uma mesma fêmea, dentro do trato reprodutivo daquela fêmea, os espermatozoides deles, suponhamos que ela cruzou com 4 machos diferentes, os espermatozoides desses 4 machos vão competir para fertilizar o óvulo dela, né? Então, esses machos que têm que competir com muitos machos, eles tendem a ter vesículas seminais maiores do que aquelas espécies em que elas são monogâmicas ou então poliginas, que é aquele sistema de acasalamento de um macho com muitas fêmeas, como é o que acontece no caso dos gorilas, que existe um gorila alfa, né, aquele das costas prateadas, ele domina um harém de muitas fêmeas. Então ele não precisa competir com outros machos.
As vesículas seminais, que é essa estrutura, né, que está aqui logo, no caso humano, aqui perto aqui da bexiga, essas vesículas, elas secretam a maior parte do fluido na qual os espermatozoides vão estar suspensos durante a ejaculação. Essa vesícula seminal, ela também secreta um grande número de constituintes químicos, incluindo proteínas que vão interagir em uma enzima prostática, a vesiculase, para causar uma coagulação seminal imediatamente após a ejaculação. E essa coagulação que acontece é o chamado plug copulatório. E ele vai se formar justamente a partir de um produto do fluido seminal masculino que vai coagular e preencher o canal cervical da fêmea. E isso pode acontecer por algumas horas após o acasalamento, porque aí o esperma entra no canal, né, reprodutivo, ali no canal vaginal, e aí ele endurece, ele coagula ali. E aí ele impede que novos espermas entrem naquela região. Embora isso não seja uma garantia de gravidez, o plug copulatório é um indicador de que aquela cópula foi bem feita. Foi bem sucedida, né, no caso. Esse plug copulatório, ele é comum no caso dos camundongos. E aí, no caso dos camundongos, ele enche a vagina com uma leve saliência no colo do útero. E normalmente ele pode ser detectado, visível externamente, como nessa foto, em que vocês veem que essa coisinha aqui representada na vagina, isso é um plug aparecendo. E aí aqui nós temos o esquema de como o plug, aqui onde está o asterisco, ele preenche todo o canal vaginal. E aí ele impede que novos espermas entrem ali, porque ele se solidifica, fica firme. E aqui mais uma outra foto comparando a aparência de uma vagina de uma ratinha, né? Em que ela está no proestro, antes dela entrar no estro, antes dela acasalar. E aí, quando ela copulou. Tá vendo? O plug, ele ocupa toda aquela região. Como é que outro macho vai conseguir copular? Tem que ela tire ou que saia. A base molecular para se formar esses plugs copulatórios, ela é parecida com uma cola epóxi, que ela vai se formar como resultado de uma reação química entre dois compostos. No caso dos plugs copulatórios, a transglutaminase 4-TGM4, ela que vem derivada da próstata, ela cruza as ligações da proteína SVS2 e outros alvos, possivelmente. E somente depois que essas duas coisas se misturam, essa transglutaminase com essas ligações das proteínas SVS2, lá se ligam lá no trato reprodutivo feminino, é que vai coagular e vai endurecer. Porque lembra, o esperma não pode endurecer no trato reprodutivo masculino, né? Porque se ele endurecesse ali, como é que ia sair? Manter o TGM4 separado do seu alvo provavelmente reflete a seleção evolutiva para evitar que a coagulação aconteça dentro do trato reprodutivo masculino, o que bloquearia a uretra e impediria a urinação em um macho com consequências fatais. Por exemplo, o plug copulatório dos roedores se forma essencialmente instantaneamente após a ejaculação. Ele é extremamente duro e durável. E ele requer um esforço considerável para ele se dissolver, se ressolubilizar experimentalmente. Embora os plugs copulatórios dos roedores tendem a ser extremamente resistentes e robustos, a sua consistência nos primatas, em nós primatas, varia de uma fase temporária de uma semicoagulação, que é o que acontece em nós humanos e nos gorilas, em que você percebe que o esperma, logo após ser ejaculado, ele tem uma textura mais pastosa, e uma coagulação muito robusta, muito mais firme, que é o caso dos chimpanzés. O plug copulatório, ele representa um investimento do ponto de vista fisiológico muito significativo. Os plugs copulatórios representam às vezes até 0,2% do todo o peso corporal feminino. Como no caso, né, quando nós pensarmos nas fêmeas de roedores, né? O peso do plug, ele é provavelmente limitado justamente pelo tamanho do corpo feminino. E aqui nessa foto temos um exemplo de um plug de um roedor.
comparado ao tamanho desse plug, né, comparado com o dedo da pessoa. Em alguns casos, um coágulo mole ele também pode ser formado, que é o que acontece em muitos primatas. E isso pode conter entre 30 a 70% dos espermatozoides nessa ejaculação, nesse esperma. Esses espermatozoides eles vão sendo gradualmente liberados desse coágulo que se formou. E então eles vão entrar no colo do útero e no útero da fêmea. É uma estratégia de não sair tudo de uma vez, podemos dizer assim. Estudando roedores, Voss, o autor, em 1979, propôs 4 hipóteses para a existência desses plugs copulatórios. A primeira é permitir uma liberação gradual do espermatozoide dentro do trato reprodutivo feminino, à medida que o plug se desintegra. A outra hipótese é para dificultar o fluxo de sêmen para fora da vagina após a ejaculação, ou para melhorar o transporte do esperma através do colo do útero para o útero. Lembra porque o ejaculado, se ele for, né, muito líquido, a fêmea, conforme ela for andando, vai cair, né, vai sair. Então seria uma forma de impedir isso de acontecer. Né? A terceira hipótese é de contribuir para uma estimulação coital. Essa estimulação ela acontece em muitas espécies de mamíferos e é necessária para a implantação bem-sucedida do embrião no útero, que é o estímulo que acontece na região do útero, na região do colo do útero. E aí, no caso, por exemplo, dos roedores, a presença desse plug, ela estimula aquela região, e aí aquela região ela acaba tendo uma melhor implantação do útero. A implantação do embrião no útero. A quarta hipótese é a de que ela serviria para prevenir fisicamente as novas inseminações da fêmea por outros machos, porque é uma barreira física, né? Como é que o outro macho vai copular ali? Os plugs de acasalamento eles são produzidos por diversos animais, desde vermes a primatas. Tipicamente, os plugs são formados pela coagulação de proteínas ejaculadas para formar essa massa sólida dentro do trato reprodutivo feminino. Quando as fêmeas são de um acasalamento promíscuo, que elas acasalam com muitos machos, então elas vão servir justamente para bloquear o esperma dos machos rivais ou para facilitar esse transporte do esperma de um macho. Ou isso também pode acontecer em ambos os casos, porque isso poderia aumentar em ambas as situações o sucesso reprodutivo do macho numa competição dos espermas a nível espermático. E esse contexto de competição do esperma e dos espermatozoides leva à evolução também de plugs maiores ou então mais firmes, que vão ser mais difíceis para os machos rivais retirarem ou para que as próprias fêmeas retirem. Como no caso das drosófilas, várias espécies de primatas formam esse plug copulatório pós-acasalamento, que poderia ajudar a auxiliar nessa competição do esperma. Os plugs eles são presentes nos mais diversos primatas, incluindo os procíbios, macacos do Novo Mundo, do Velho Mundo, nos chimpanzés. E aí vamos entrar um pouquinho na evolução do plug copulatório. Várias teorias foram desenvolvidas para explicar a evolução do plug copulatório nos animais. Em alguns artrópodes e cobras, por exemplo, esses plugs copulatórios podem atuar como essas barreiras físicas, vedando a entrada de mais esperma no trato reprodutivo feminino. E essa é a chamada hipótese do cinto de castidade, que também foi debatida para os mamíferos, mas que acabou não sendo totalmente confirmada. No entanto, é possível que esses plugs copulatórios dos mamíferos funcionem, como nós dissemos antes, para minimizar a perda do esperma do trato reprodutivo da fêmea, como é demonstrado no caso do rato. Da mesma forma, um coágulo mole pode ser vantajoso na competição espermática, porque ele pode funcionar protegendo os espermatozoides para que eles possam ascender ao longo do trato reprodutivo da fêmea gradualmente. O destino de um plug copulatório vai variar após a sua formação. Os plugs copulatórios dos roedores eles vão ficar fortemente aderidos no epitélio do canal vaginal cervical, mas as fêmeas geralmente vão expulsar esse plug entre 24 a 48 horas após o coito.
Ocasionalmente, um plug não pode ser encontrado após o acasalamento, no caso dos roedores, mas é menos comum. Nesses casos em que a fêmea em que não tem um plug copulatório pós-acasalamento, pode ser que a fêmea possa ter removido o plug, ou ela pode ter impedido que ele se forme. Curiosamente, o tempo necessário para que as fêmeas limpem os seus tratos reprodutivos desses plugs copulatórios depende do genótipo do macho. E os pequenos plugs, eles tendem a durar mais dentro da fêmea do que os plugs grandes. Uma hipótese é que os plugs maiores são mais fáceis de remover das fêmeas, uma vez que provavelmente elas limpam um plug retirando ele daquela região da vagina através de uma possível atividade proteolítica que vai ser direcionada ao plug ou à área circundante. Os machos, obviamente, eles se beneficiam de evitar que a fêmea reacasale logo após acasalar com eles. Mas as fêmeas, elas perderiam os muitos benefícios hipotéticos de um acasalamento com vários machos durante um único período fértil. A seleção sexual, ela pode então favorecer machos que fazem plugs cada vez mais eficazes. E ao mesmo tempo, ela também favorece fêmeas que reduzem a eficácia desses plugs. Por exemplo, seja removendo eles mecanicamente ou enzimaticamente. É importante ressaltar que esse conflito ele nunca alcançará um equilíbrio, assim como um análogo a uma corrida armamentista evolucionária que acontece entre um hospedeiro e um patógeno, semelhante ao que nós já falamos aqui no canal na corrida dos sexos, que nós falamos na questão da hipótese da rainha vermelha. Você corre sempre para permanecer no mesmo local, porque as fêmeas elas têm um objetivo, os machos têm outro, que muitas vezes acabam entrando em conflito, que é o que nós falamos no caso da evolução da vagina, da evolução do pênis, da evolução esse contexto todo acaba sempre tendo conflitos e assim isso vai moldando o processo evolutivo. E é bem interessante, não é? Mas se você quiser saber ainda mais particularidades sobre o esperma e como a evolução age especificamente no espermatozoide, quase como se ele fosse um outro ser, uma outra entidade, não deixe de conferir no nosso próximo vídeo que vai sair. Por isso, já se inscreve aqui no canal para não perder quando ele for sair, que vocês vão ficar bastante surpresos. Eu vou deixar indicado o vídeo anterior dessa série, na qual nós abordamos outros aspectos da evolução do esperma, e essa outra série de vídeos também explorando mais aspectos anatômicos e fisiológicos do sexo e do comportamento sexual. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!